Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é a cereja do nosso bolo. A palavra do Senhor, aleluia, ela que nos conduz em triunfo à vitória que nós estamos esperando da parte de Deus. Quando a palavra do Senhor diz, sede, não somente ouvintes, mas praticantes, aleluia, da palavra de Deus, ele está nos convidando a viver os milagres, aleluia, que a palavra de Deus, aleluia, ela tem para nós, aleluia. Em continuidade com a palavra que o Senhor me deu pela manhã, eu quero ler Jó 22, a partir do versículo 23, que diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, e se afastares a iniquidade da tua tenda, aleluia, então amontoarás, aleluia, ouro como pó, e ouro de Ofir como as pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Aleluia. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando forem abatidos, então dirás, aleluia, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até o que não é inocente, porque ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Palavra gloriosa da parte de Deus, aleluia. Quando nós fizermos o que é reto, quando nós praticarmos a justiça, quando nós nos levantarmos a favor dos oprimidos, e não fecharmos os nossos olhos para aquele que está nu, quando nós começarmos a praticar a justiça, aleluia, e todas as coisas pelas quais eu falei já no último vídeo, que fala de Isaías 58, praticar a misericórdia, a bondade, não apontar de dedo, não julgamento, aleluia, aleluia. Nós chegaremos a esse nível, aleluia, que o Senhor tem para nós, aleluia, aleluia, e livrará até o que não é inocente, aleluia, e livrará até o que não é inocente, aleluia, será libertado pela pureza das nossas mãos, porque o Senhor certamente terá se agradado das nossas obras, aleluia, o Senhor terá, aleluia, aprovado as nossas obras, as obras das nossas mãos, porque o Senhor fala que nós não somos salvos pelas obras, mas Ele também fala que nós devemos fazer obras boas, e a recompensa do Senhor para as nossas obras, a galardão, além de nós fazermos o que é justo, o que é reto, o que é agradável aos olhos de Deus, o Senhor ainda diz que há recompensa, há galardão para as nossas obras. Então, quando nós, aleluia, nos convertermos ao Todo-Poderoso, Ele está falando aqui que nós seremos edificados quando nós afastarmos da nossa tenda, da nossa casa, do nosso coração, que nós somos a tenda, a qual habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós tirarmos, aleluia, nos convertermos e tirarmos, a iniquidade da nossa boca, do nosso coração, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, aleluia. Então, aleluia, amontoarás ouro, aleluia, o Senhor nos dará do seu bom tesouro, aleluia. Amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras
dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso, aleluia, ele será, aleluia, por ouro e por prata amontoada, porque o nosso maior tesouro não será mais as riquezas da terra, não será somente aquilo que muitas vezes nós almejamos, não será somente uma conta bancária abastada, não será somente, né, nossa vida financeira que terá, aleluia, valor, mas o Todo-Poderoso, aleluia, ele nos será, aleluia, por ouro e por prata amontoada, porque então nós nos deleitaremos de tal forma nele que ele será a nossa maior riqueza e as demais coisas apenas são acréscimos que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Então nós oraremos a ele, ele nos ouvirá. Aleluia. E até quando nós formos abatidos, aleluia, então nós podemos dizer: haja exaltação e Deus salvará aquele que for humilde, aleluia, e livrará até o que não é inocente, aleluia, pela pureza das nossas mãos, que nós possamos chegar a esse nível, aleluia, porque, aleluia, uma pessoa que não é inocente, ela é culpada. Mas até aquele que é culpado, aleluia, o Senhor, aleluia, o Senhor o livrará, o Senhor o poupará, o Senhor não o deixará descer a cova, o Senhor dará livramento, o Senhor, aleluia, dará oportunidades, aleluia, será libertado. Às vezes nós estamos orando há tanto tempo por pessoas da nossa casa, por pessoas da nossa família, por pessoas que nós conhecemos e desejamos tanto uma libertação, desejamos tanto, né? Aleluia. Mas se o Senhor, aleluia, aleluia, pela pureza das nossas mãos, se o Senhor vê pureza nas nossas mãos, aleluia, diante dele, aleluia, até o que não é inocente ele será libertado. Então, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena tentar, né, todos os dias, aleluia, nos converter ao Todo-Poderoso, como está dizendo a palavra, sermos edificados, sermos transformados, sermos lapidados, para que nós possamos viver os milagres que a palavra de Deus tem para nós. Como eu falei pela manhã, sobre o Isaías 58 também, que é uma palavra poderosíssima, uma palavra tremenda e maravilhosa, aleluia, a qual falou aos nossos corações, falou sobre justiça, falou sobre bondade, falou sobre, aleluia, retidão, aleluia, falou sobre muitas coisas preciosas, aleluia, que se nós começarmos a praticar, aleluia, perfeitos nós nunca seremos, né? Nós não somos e nunca seremos, mas o Senhor tem nos convidado a andar, aleluia, em retidão, a observar a palavra e fazer, aleluia, aleluia, aquilo que nós podemos fazer, aleluia, porque aquilo que nós não podemos, certamente o Senhor fará por nós, o Senhor nos ajudará, aleluia, a cumprir a sua palavra, aleluia, porque a palavra do Senhor fala em Isaías 58 sobre o jejum aceitável. Está falando assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, aleluia, e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados, aleluia. Todavia me procuram cada dia, aleluia, como nós fazemos, tomam prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Aleluia. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer
em se achegarem a Deus. Nós temos esse prazer, aleluia, que o Senhor tem nos dado de nos achegar a Deus, de estarmos na presença de Deus, de estarmos na casa de Deus, aleluia, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aleluia, aleluia, essa pergunta que ecoa hoje, aleluia, no dia de hoje. Talvez em algum momento nós estamos jejuando, nós temos jejuado, nós temos orado, né? Por que jejuamos, por que oramos e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não vê, tu não sabes? Aleluia. Eis que no dia, aí vem a resposta do Senhor, eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, aleluia, e requereis o vosso próprio trabalho por aquilo que nós estamos fazendo, aleluia. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferirdes, aleluia, com punho iníquo, aleluia. Será que nós, quando nós jejuamos, nós estamos conseguindo manter a sobriedade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio? Aleluia, porque ele está falando, eis que para contendas e debates, né, nós temos que vigiar, quando a palavra diz vigiar, orar e vigiar, né, porque nós podemos estar em oração, mas se nós não vigiarmos, nós podemos pecar com a nossa boca, com os nossos olhos, contender, né, como aqui está falando, debater, né, porque o inimigo vai se levantar para a gente perder a nossa bênção, aleluia, para a gente perder, colocar o nosso propósito, né, no chão, aleluia, porque de que adianta nós estarmos jejuando e orando e entrarmos em debates e contendas porque alguém possa se levantar, aleluia. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Também não é necessário, né? Muitas vezes, a não ser como quando é um jejum público na igreja, um jejum coletivo, né? Mas geralmente o jejum que nós fazemos é somente entre nós e o Senhor. Aleluia. Não para fazer a nossa voz, para que nós estejamos falando para todo mundo, né? Como os fariseus, como os escribas faziam, que eles, né, procuravam mostrar a todo custo as suas obras para os homens. Aleluia. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma e incline, aleluia, e que incline a sua cabeça como o junco, aleluia, e estenda debaixo de si cinza, saco e cinza, porque esse era o costume deles. Então o Senhor está falando, seria mesmo esse o jejum que eu, aleluia, escolheria? Aleluia, louvado seja Deus. Chamaria tu a isto de jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aleluia. Agora o Senhor vai estar falando para nós qual é o jejum que Ele escolheu para nós. Aleluia. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos? Aleluia. E despedaces todo o jugo? Aleluia. Louvado seja Deus. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Aleluia. E recolhas em casa os pobres abandonados? Aleluia. Ou que o ajudes? Aleluia. Aleluia. Então, quando vires o nu, cubras e não escondas a tua face dele? Aleluia. Então romperás, se nós fizermos todas essas coisas ou procurarmos, né, fazer todas essas coisas, né, ajudar o nosso próximo, ter compaixão, ter misericórdia, aleluia. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará.
A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, aleluia, e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Aleluia, quando nós fizermos tudo isso que o Senhor está nos pedindo, aleluia, procurar agradá-lo, procurar fazer a sua obra, ajudar o nosso próximo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Então, aleluia, nós clamaremos e ele nos responderá, nós gritaremos e ele dirá para nós, eis-me aqui, aleluia. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e o falar vaidade, o apontar de dedo, julgamentos, aleluia. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluia. Será que nós temos aberta a nossa alma ao faminto, né? O Senhor está falando, se abrires a tua alma ao faminto, aleluia, ao faminto de comida, ao faminto, né? Que muitas vezes está em desespero, que não tem uma palavra, que não tem ninguém que se levante por ele. Então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia, o Senhor tem bênção e tem vitória para nós. Aleluia, que o Senhor venha nos dar condições de sermos não somente ouvintes, mas procurarmos praticar no nosso dia. Temos atos de justiça, de bondade, de misericórdia, porque em toda a palavra do Senhor nós vemos que, assim, em algumas palavras, né, usa-se essa frase, e o Senhor se moveu de íntima compaixão. O Senhor é aquele que se movia de íntima compaixão pelas pessoas que sofriam, pelas pessoas enfermas, pelos mais necessitados. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E os que de ti procederem, aleluia, edificarão, aleluia, as antigas ruínas. Assim levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas, e restaurador de veredas para morar. Aleluia. Essa palavra do Senhor, o Senhor tem grandes bênçãos para nós nesse dia, nesse mês, nesse ano, e o Senhor está nos dando, né? Aleluia. 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 A chave da nossa vitória é a oração, é o jejum, é o clamor, aleluia, é a palavra, mas também é a prática de atos, né, de bondade, de misericórdia, de justiça. Há um tempo que eu vou falar de mim mesmo, há um tempo que eu tenho começado a prática do jejum mais contínua, porque houve um tempo que eu tinha parado com a prática do jejum, e eu estava desde o ano passado iniciando essa prática, mas esse ano especificamente, alguns momentos que eu estava jejuando, estavam se levantando grandes batalhas simplesmente travadas na minha vida, batalhas no campo emocional, e toda vez que eu terminava o jejum, eu estava imediatamente, eu já ia aos pés do Senhor. Senhor, aceita o meu jejum, aceita o meu propósito, aceita a minha oração,
Até que um dia o Senhor falou para mim, o Senhor falou assim, além de você estar fazendo o jejum que é restrito ao alimento, que é restrito à água, muitas vezes nós fazemos assim, esse jejum, o Senhor falou assim, faça o jejum da misericórdia, faça o jejum do perdão, faça o jejum da bondade, aleluia. E eu entendi que muitas vezes não é somente o jejum, né? O jejum da comida, da bebida, que às vezes ele até se torna fácil para nós quando nós criamos o hábito. Mas muitas vezes, para que o Senhor venha nos responder através desse sacrifício de louvor, né? Dessa arma poderosa, aleluia, o Senhor também, Ele nos pede para que a gente venha, né, ter atitudes, né, que acompanhem esse jejum, porque não adianta nada nós jejuarmos e nós estarmos intrigados de pessoas, nós não falarmos com pessoas, nós não perdoarmos, nós não temos, né, bondade no nosso coração para ajudar o nosso próximo, para fazer as coisas que o Senhor está pedindo nesse capítulo aqui. Então, essa palavra, o Senhor já falou comigo já há um tempo que eu estou praticando. Toda vez que eu faço o jejum, que eu faço um jejum, os meus jejuns, eu coloco esse jejum, o jejum da prática, porque eu falo, Senhor, talvez se levante nesse dia alguma situação que queira me tirar a paz, que queira me tirar a sobriedade, que queira me tirar, aleluia, da graça, né? Talvez eu tenha que ter alguma atitude nobre nesse dia e não adianta só eu ficar sem comer e sem beber e não fazer, aleluia, a outra parte é tão importante quanto, né, o jejum. Então, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado e eu creio que se nós começarmos a obedecê-la, nós vamos viver, aleluia, as bênçãos que ela irá, aleluia, nos acrescentar, que ela irá nos dar, porque nós vamos viver as respostas de Deus que nós temos pedido. Eu não sei pelo que você tem orado e jejuado, e talvez você ainda não teve uma resposta da parte do Senhor, mas o Senhor está nos convidando neste dia para que a gente venha aplicar, aleluia, aleluia, praticar a palavra de Deus, aleluia, aleluia, praticar tudo isso que Ele tem nos instruído e que eu falei até aqui. E o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai fazer maravilhas, aleluia, Ele vai fazer maravilhas. No 11 Ele diz, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, mesmo que você esteja no deserto ou em lugares áridos. Ele vai fortalecer até os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em glória, como diz a sua palavra, aleluia. Vai suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas, materiais, aleluia. Então, nós clamaremos ao Senhor, aleluia, e nós vamos, aleluia, ser respondidos. O Senhor vai nos responder, nós gritaremos a Ele e Ele dirá, eis-me aqui, aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Se nós tirarmos do meio de nós o jugo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o jugo do Senhor é leve e o seu fardo é suave, mas muitas vezes nós carregamos jugos pesados. Às vezes nós estamos pesados, né? Sobrecarregados e oprimidos, como diz
né? A palavra de Deus, louvado seja Deus. O estender o dedo e o falar vaidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, né, como a palavra de Deus fala que quando Isaías ele teve um encontro com o Senhor, aleluia, aquele encontro maravilhoso de Isaías 6, aleluia, ele reconheceu diante da glória do Senhor e da presença do Senhor: Senhor, eu sou um homem impuro e moro no meio de um povo de impuros lábios, né? Ele mesmo confessou que havia iniquidade nos seus lábios e imediatamente o Senhor enviou um anjo, aleluia, com uma brasa viva do altar, aleluia, e tocou nos lábios de Isaías e os seus lábios foram purificados, né? E aqui está falando, mesmo que haja iniquidade nos nossos lábios, no nosso falar, no nosso agir, o Senhor é aquele poderoso, que é poderoso para purificar todo pecado e toda iniquidade das nossas vidas, do nosso coração, dos nossos pensamentos, porque nós pecamos até no pensamento, nós pecamos até no olhar, pecamos no falar, aleluia, aleluia. Mas se Isaías, que era Isaías, diante da glória do Senhor, ele reconheceu, aleluia, porque eu sou um homem de lábios impuros, quanto mais nós, né? Nós temos que reconhecer, aleluia, aleluia. Aquele que confessa e deixa, aleluia, alcança a misericórdia, diz a palavra, aleluia. Então, não há problema no nosso dia a dia em a gente enxergar onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos ser transformados para que a palavra de Deus venha ter êxito nas nossas vidas, para que a palavra do Senhor venha se cumprir em nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja esperando por uma cura, por um milagre, por uma libertação, por uma salvação, por algo da parte de Deus, aleluia, que não aconteceu ainda, mas a palavra do Senhor, aleluia, está falando no 8, então romperá a tua luz como a alva, aleluia. Aleluia. E a tua cura, eu profetizo que a tua cura, apressadamente, alebassuri canta lamaná e ela virá. Apressadamente ela virá, ela brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, porque a tua justiça, ela falará por ti diante dos homens e diante de Deus. Aleluia. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Retaguarda, aleluia, que maravilha, né? Temos o Senhor como, aleluia, a nossa retaguarda, aquele que nos guardará. Eu tenho um salmo que eu amo demais, que é o Salmo 121, que diz que o Senhor guardará a nossa alma, guardará a nossa entrada e a nossa saída. E aqui está dizendo que Ele será a nossa retaguarda, aquele que estará diante de nós, por detrás, né? Na frente, por todos os lados, nós seremos, aleluia, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa essa palavra, que o Senhor esteja falando mais fortemente aos nossos corações, aleluia, que os milagres do Senhor, tudo que estiver retido, tudo que estiver, aleluia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o seu bom tesouro, o céu, para nós nessa tarde e enviar a bênção, a vitória pela qual você tem esperado, pelo qual você tem orado. Aleluia. Se por acaso houver alguma coisa que estiver retida, que nesta tarde o Senhor venha, em nome de Jesus, liberar pelo poder da palavra de Deus, que não volta vazia, pelo poder dessa palavra do Senhor. O Senhor deseja nos abençoar. O Senhor deseja liberar as bênçãos que já estão preparadas para as nossas vidas, a qual Ele já tem preparada para nós. Aleluia. Aleluia, porque palavras são decretos.
aleluia, quando nós oramos a palavra de Deus, aleluia, cremos na palavra de Deus, aleluia, aleluia, ela se torna decretos em nossa vida, aleluia, e o Senhor, aleluia, Ele vem, aleluia, e manifesta, aleluia, a sua palavra, aleluia, ela se torna viva, ela se torna, aleluia, milagre, aleluia, na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, ore a palavra, busque a palavra, aleluia. Profetize a palavra, declare a palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor até ela se manifestar, aleluia, na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que o Senhor esteja te abençoando, abençoando você, a tua casa e a tua família, falando mais profundamente aos nossos corações aquilo que Ele quer de cada um de nós, aleluia, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira, aleluia, que venha impedir o agir de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Somente nós mesmos podemos impedir o agir do Senhor, aleluia, que o Senhor venha te abençoar poderosamente com aquilo que você tem pedido a Deus, que seja um tempo de respostas, aleluia, que seja um tempo, aleluia, de respostas de Deus, aleluia, aleluia, que se abra um novo portal aonde o Senhor venha, aleluia, com as respostas do Senhor para as nossas vidas, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós precisamos entender, aleluia, que existe o tempo de Deus, mas também existe coisas que nós precisamos fazer, aleluia, porque aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui está falando, todo dia me procuram cada dia, tomam prazer nos meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, aleluia, e não deixa o direito do seu Deus. Muitas vezes nós vamos diante de Deus dessa forma, aleluia. Perguntam-me a Deus pelos seus direitos, aleluia. Perguntam-me pelos direitos da justiça, aleluia. E têm prazer em se achegarem a Deus, né? Contudo, ainda não estamos fazendo o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, esta é a palavra, né, para nós nessa tarde. Deixa essa palavra da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Que o Senhor venha, aleluia, manifestar o milagre que você está esperando, aleluia, e através, aleluia, dessa palavra de Isaías 58, de Lucas 6, que eu li hoje, Lucas 6, 38, 37, aleluia, de toda a palavra de Deus que Ele tem dado a sua orientação, aleluia, para nós, a sua direção para que nós venhamos ser abençoados, o que nós devemos fazer, aleluia, você possa receber o teu milagre e a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.